A primeira palestra que eu fiz aqui no centro foi sobre prece, há 6 anos atrás. Então, quando o Ricardo perguntou se eu poderia fazer uma nova palestra, eu falei, vou fazer. E me veio à cabeça falar sobre prece de novo, que acho que é uma coisa que a gente deve fazer sempre, né? Então, talvez eu não esgote o assunto hoje, até mesmo porque eu acho que a prece é uma coisa, falar sobre prece é uma coisa inesgotável, né? Mas eu trouxe alguns assuntos aqui sobre a prece que está aqui. Quem tem o Evangelho está aqui. Antes de começar, né? Capítulo 27, Pedi e obtereis, onde fala da qualidade da prece, da eficácia da prece, da ação da prece, da transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instrução dos espíritos, enfim. Então, esse capítulo fala da eficácia, da qualidade da prece. E no final do Evangelho, para quem tem todo um capítulo sobre prece. Então, dá uma olhadinha, né? Fique com o seu Evangelho e toda noite você vai lá, reze. Uma coisa que a gente não deve fazer é fazer uma oração para o nosso anjo de guarda, que está sempre com a gente, né? Então, vamos lá, vamos começar. Então, o conceito de prece, ela é uma invocação mediante a qual o ser humano entra pelo pensamento em comunicação ao ser a quem se dirige. É a maneira pela qual, através do pensamento, expresso ou não em palavras, a criatura se dirige ao Criador. É um meio de comunicação com Deus e com o plano espiritual superior. Então, toda vez que nós entramos em prece, nós entramos em sintonia com a espiritualidade maior, em sintonia com o nosso anjo de guarda, em sintonia com Deus, com Jesus. Então, é a ligação entre a criatura e o Criador. Então, é isso que nós temos que ter, esse primeiro conceito, né? Dessa ligação que nós temos com a espiritualidade. Aqui tem uma citação, quem já assistiu o filme ou leu o Nosso Lar? Todo mundo já fez isso? Se não faz, assista o filme, se não fez. No filme tem no livro Nosso Lar, citado no Ministério do Auxílio, inclusive quem faz é o Paulo Goulart, né? Faz lá no Ministério do Auxílio, ele faz esse papel. Onde atende-se aos doentes, né? Ouvem-se as rogativas, selecionam-se as preces, né? Preparam-se reencarnações, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral. Afinal de contas, eles também, né, necessitam. André Luiz, quando desencarnou, foi para onde? Umbral, né? E hoje ele nos assiste aqui, né? Aos que choram na terra, estudam-se as soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Mas, quando eu li esse slide, fala, poxa, a gente não precisa fazer prece só porque está sofrendo. Não é isso? Nós temos que fazer prece para aquilo que deu certo. Obrigado. Não é isso? Obrigado por ter dado certo. Aquilo que eu planejei, aquilo que eu sou, aquilo que eu criei, aquilo que eu tive como meta, atingi a meta, para as pessoas que estão ao meu lado e assim por diante, né? A espiritualidade nos escuta. Então, essa aqui está no livro Nosso Lar, capítulo 8, Organização dos Serviços. E aí nós vamos evoluindo, né, para a qualidade
prece. Quando você orar, isso está na Bíblia. Quando orar, não vos assemelheis aos hipócritas. Por quê? Porque afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Será que nós precisamos fazer isso? Longe de mim querer julgar as pessoas que fazem isso, né? A gente sabe, quando a gente anda aí pelo centro da cidade, não precisa ser só aqui, não, em qualquer lugar. Já vi isso em São Paulo, pessoal lá na Praça da Sé, às vezes um pega lá um banquinho, pega a Bíblia, fica berrando, fica gritando, não sei o quê. Eu preciso fazer isso de fato? Né? Não precisamos fazer isso. Nós vamos ver isso mais para frente. A oração sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a esse que deve se reportar, sendo desnecessário ser feita à vista dos homens. Quando eu me ligo ao Criador, quando eu me ligo à espiritualidade, é a eles que eu tenho que me reportar. Eu não preciso, né, ficar falando, gritando e chamando atenção pela prece, né? A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologias, né? E sem fraseologia inútil. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia e pôr em vibração uma fibra da alma. É você rezar com a alma, rezar, orar com o coração, né? Toda vez que antes de iniciar essa reunião, ou qualquer outra reunião que tenha casa, faça o quê? Uma prece, pedindo ajuda, né? Eu não estou falando aqui sozinho, não. Eu estou falando com ajuda, né? Vocês não estão sozinhos aí. Nós não estamos sozinhos aqui. Nós estamos vendo aquilo que os nossos olhos podem ver, mas nós não estamos sozinhos. Teve um palestrante, eu não me lembro o nome dele agora, ele veio aqui, acho que faz máximo uns 45, 60 dias. Ele é de Americana, eu esqueci o nome dele. Não, ele deu uma palestra com uns slides muito ilustrativos, que inclusive ele fala que quando nós estamos aqui participando da reunião, pode ter um mezanino aqui em cima, pode ter tudo que a gente está falando aqui, pode ter uma tela de projeção para que, não essa tela, mas uma tela para a espiritualidade que está aqui, né, assistindo também, porque eles também precisam, né, além da espiritualidade que está nos ajudando aqui, né, nós também estamos, eles também veem os que necessitam. Inclusive, na porta do centro espírita, existem os guardiões da casa, onde eles têm espírito que não está preparado para entrar aqui dentro, mas eles também precisam de prece, eles também precisam de ajuda. Então entram aqui aqueles que têm permissão de entrar, de assistir, mas eles não deixam de ser assistidos lá fora, só não têm condição de entrar aqui dentro ainda, mas eles estão sendo assistidos. Então entram aqui aqueles que já têm condições de não tumultuar o ambiente, porque tem muita gente ali fora que entra para tumultuar o ambiente que a gente não sabe. Então essas pessoas precisam de prece, precisam da nossa ajuda, sempre. Por isso que eu disse que eu talvez não esgote, não tenho pressa de fazer essa palestra. Se ficar alguma coisa para trás, a gente programa outra e continua a conversar a respeito disso. A prece, as qualidades da prece. A prece deve ser feita em secreto. Vai na sua casa, pega o Evangelho, né? Edson. Pega o Evangelho, vai na sua casa, entra num quarto, fica quieto, né? Abre uma parte, uma folha do Evangelho e faça a tua prece, né? A prece não precisa necessariamente ser aquela, né? Pai Nosso, uma prece
prece que você fala: Deus abençoe minha família, meu trabalho, meus amigos, meu dia, obrigado por estar aqui com um corpo físico perfeito, com saúde, né? E que eu possa ajudar os outros. Isso é uma prece. Isso já é uma prece, né? Então, não é pela multiplicidade das palavras que seremos atendidos, mas sim pela sinceridade delas. A prece deve partir de um coração puro. Então, quando você se tranca ali para fazer tua prece, faça de coração. Por isso que o silêncio, né, às vezes nos ajudam, às vezes não, nos ajudam muito, né, a nos sintonizar melhor ainda com aquele propósito que a gente quer de fazer essa prece, né? Nos equilibra, nos reequilibra o corpo físico, né? A alma. Isso aqui é interessante. Devemos orar com humildade e não com orgulho, jamais. Então, a prece não pode ser agradável a Deus se não parte do coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, no item 658. Uma vez uma pessoa chegou para mim, ela sabia que era espírita, ela falou: eu queria que você me ensinasse uma prece. Eu falei: por quê? Porque eu não consigo fazer uma prece, eu tento pedir, certo? Mas não sei o que falar. Isso é uma prece. Isso é uma prece. Chega, fala assim, não sei o que falar, mas é apenas uma luz, não sei o que. Pronto, você fez uma prece. Exatamente. Tem pessoas que têm dificuldade em formar aquela frase, né? E fala o que você está pensando. Mas desde que seja de coração, exatamente, de coração aberto, você já fez uma prece. Exato. Né? Funciona. Funciona. Ainda na qualidade da prece, por depender da sinceridade e da elevação com que é feita, devemos encarar a prece como uma manifestação espontânea e não apenas como uma repetição formal, como eu estava dizendo há pouco, né? De termos alinhados, de pedidos inoportunos, insistentes, ou de fórmula mágica para afastar o sofrimento e o problema que nos atinge. Não existe fórmula para isso. Quando nós temos um problema, principalmente se o problema é físico, né, nós temos o espiritual e o problema físico. A gente sempre fala, o que nós não conseguimos resolver no físico é espiritual. Isso é fato. Tá? Agora, nós não precisamos, como eu tinha falado, ter aquela formalidade na prece. Nós não precisamos. Lógico que é importante. Você vai lá rezar um Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai. São preces lindas, né? Preces que nós aprendemos desde criança. Afinal de contas, eu acredito que aqui, se não a grande 100% do público aqui, acho que todo mundo começou no catolicismo. Ou estou errado? Era o que era. Nós começamos de lá, né? Com os nossos pais, uma missa, né? Todo dia. Ainda, meu pai fala que antigamente a missa era rezada em latim, o padre ficava de costas, o público, né? É isso? Tu ajudava na missa? Mas não entendia nada de latim. Não. Esse é o duro, né? Você está escutando e não está entendendo, né? Enfim, voltando aqui, então, por depender dessa sinceridade, que nós devemos encarar a prece como uma manifestação espontânea. Eu vou fazer uma prece. A hora que você quiser. A prece não tem hora. A hora que você quiser. Se você está em algum momento, não está legal no dia, ou com alguém da família, faça uma prece. Vá no lugar, reserve-se. Em secreto, como ele diz aqui, vai lá e faça uma prece. Você vai ver como é que eu posso... As vibrações mudam, mas tem que ser de coração.
a gente sente um arrepio positivo. Com certeza. Olha, eu vou contar um fato que aconteceu recentemente com uma professora lá onde eu trabalho. O filho dela, pequenininho, deve ter uns 7 anos, 6 anos, caiu de um brinquedo na escola, traumatismo craniano. Eu não sei mais o nome, ela me disse, tem uma tabela do traumatismo que vai de 1 a 14, uma coisa assim, e 14 já é morte cerebral. Ele estava no 13. O médico falou, UTI 72 horas, não tem o que fazer. Aí nós temos um grupo no WhatsApp, ela falou, pelo amor de Deus, orem, rezem, não importa a sua religião, não importa, por favor me ajude e tal. Isso foi à tarde. Aí, obviamente, eu fiz a minha parte e com certeza todo mundo fez, dentro da sua religião, do que acredita. No dia seguinte, quando foi, no dia seguinte de manhã, não tinha dado 24 horas, o menino acordou e não tinha mais nada. Não tinha mais nada, a não ser, ele tinha um hematoma muito grande onde ele bateu a cabeça, que fica um hematoma, e ele corria ainda um risco de ter problema de visão, ou até perder a visão. E ele não tem nada, acabou. Ele só ficou com hematoma. Ele ia ficar no hospital 3 dias, ficou 1 dia e meio, foi para casa. Eu falei, e aí pensando nisso, eu falei, caramba, a corrente foi tão grande, tão forte. Não sei se eu estou exagerando, eu espero que não, na minha fala, porque eu vi isso. Eu converso com ela, né? Até que ela emagreceu, quase entrou em depressão, porque o susto foi tão grande, né? Que ela entrou em pânico, lógico, como qualquer mãe, como qualquer pai. E esse menino está bem, não tem mais nada. Acabou. De quase morte, ele voltou em menos de 24 horas. Então, isso aqui é a força da prece, a eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Vocês entenderam aqui, né? O que nós temos que pedir? Vamos pensar mais um pouco. Deus sempre nos atende aos pedidos. Mas é claro que esse atendimento só ocorre conforme nossa real necessidade e merecimento, né? E na medida em que os nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidade. Olha, hoje eu tenho a quina de São João, hoje eu vou ficar milionário, né? Já correu, ó. Hoje eu chegar lá, vai estar lá 130 milhões esperando, meu Deus, me ajuda. Não. Alguém vai ganhar, né? Eu espero que seja alguém que precise, né? Mas, sabe, coisas assim, todo mundo pede coisas que a gente sabe que não vai ser atendido, a não ser que você tenha merecimento. Nós não vamos ser atendidos por futilidades. Não vamos. Agora, tem muita coisa que nós somos atendidos e por merecimento, porque nós trabalhamos para aquilo. Eu acho que isso que é legal, isso que é interessante, né? Nós trabalhamos para aquilo, então nós merecemos e conquistamos. E mais interessante ainda, né? Que fala assim, desta máxima, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, senão acede toda a súplica que lhe faça, uma vez que ela sabe melhor que nós o que para o nosso bem, que é o que eu falei agora, está no capítulo 27 do Evangelho, né? Então, quando fala pedir e obtereis, cuidado com esse termo, não pede, não é bem assim. Tem situações, principalmente na área de saúde,
E eu tenho situações, até aqui dentro da própria casa, que quando as pessoas veem que é uma forma lenta, né? Mesmo, como eu falei, nós temos a parte física e nós temos a parte espiritual. O que a parte física não resolve, né? Ou o que a parte espiritual não resolve, nós temos que entrar com a parte física, porque isso aqui é a casa, isso aqui é a nossa morada, né? É parte física. Então, muitas vezes, por exemplo, você está com uma doença que não é legal, alguma coisa que não te faz bem, uma depressão, ou câncer, seja lá o que for, né? A espiritualidade vai te ajudar? Vai te ajudar. Agora tem gente que desiste porque acha que aqui vai ser curado de tudo. O que eu quero dizer com isso? Merecimento. Às vezes você está passando por um problema que você tem que passar e muito provavelmente você não vai sair dessa. Você pode amenizar a sua situação. E dependendo da sua conduta, de tudo que você faz, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Por que tem aqui para frente tem uma parte que diz assim, que Deus, quando Ele vê, Deus está presente em todos os lugares. Quando Ele vê que nós estamos merecendo, Ele concede. Ele concede sim, até fora do plano reencarnatório que você tem, que você preparou antes de vir para cá. Fala, puxa vida, você está pedindo isso com tanta, né? Vou te conceder essa vontade. Isso pode acontecer sim. Não é porque nós temos um plano reencarnatório aqui que isso não pode ser mudado. Aliás, nós temos um livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos sair fora do caminho? Podemos. Mas nós vamos ter que pagar um preço por isso também. Tá? Tudo no universo obedece a leis eternas. E quando somos atendidos em nossos pedidos, não significa que Deus alterou, olha aqui o que eu acabei de falar, não alterou o curso de suas leis, que são imutáveis, isso a gente sabe, mas que dentro da flexibilidade das mesmas, ou seja, são leis imutáveis, mas não são inflexíveis, né? Agrada a Ele acatar nossas súplicas, desde que considerem merecidas. Com isso, a providência nos dá uma demonstração de respeito à nossa iniciativa e livre-arbítrio. Então, se Deus nunca aquecesse nossos pedidos, estaria Ele nos tolhendo o livre-arbítrio e a iniciativa, né? Preparando essa palestra, eu comecei a lembrar de algumas coisas, como a gente fala assim, quando acontecem os milagres que a gente fala, né? Fala, puxa vida, eu não me lembro quem falou, também agora há pouco tempo, que uma criança foi operada e ela se viu fora do corpo. Isso foi aqui em Americana, alguém me falou isso. Ela se viu fora do corpo e quando ela voltou, e a família não é espírita, e quando ela voltou, ela contou como foi. Eu vi o médico me operando. Como que você viu que estava dormindo? E estava assim, a criança estava quase para o outro lado que para esse. Só que o relato foi que um espírito de luz falou para essa criança que ele ia, para que ele ficasse tranquilo, que ele ia voltar para a mãe dele. Ele voltou e contou para a mãe, e eles não acreditam que isso aconteceu, né? Mais uma citação. Quando a prece é exercida num círculo ou grupo de criaturas afeiçoadas ao bem,
mais expressivos são os seus efeitos. É o que nós fazemos aqui, né? E também em outras, né? Tem os grupos da Igreja Católica, tem os grupos de outras religiões, na assistência mediúnica aos que sofrem, beneficiando igualmente aqueles que mergulham nas suas correntes alternativas de frequência, exteriorizando-se como emissões de luz que atingem o fulcro a que se dirigem, fortalecendo o dínamo gerador que as disparam. Alguém já? Eu sou da época do dínamo, lembra do dínamo? Lembra do dínamo ou não? Que punha o farol na bicicleta, você punha um dínamo no pneu, a roda de trás, ele gerava energia e acendia a luz, né? Então, uma força, falei, na hora eu lembrei disso. Eu punha o dínamo, você andava de bicicleta, não estava escuro, e aquilo era chique, né? Porque, olha, eu tenho farol na minha bicicleta, não é isso? Quando a gente se junta, né, numa prece, numa oração, com intenção, com pessoas de bem que querem se unir para fazer uma oração para outro, para nós mesmos, é como um dínamo. Aquilo gera uma força que a gente não sabe. É uma força descomunal. Vai chegar através da prece, tá? Então afirma Tiago em sua epístola, capítulo de 5 a 16: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos, tá? Mas tem cada coisa aqui que não vai dar para terminar hoje. Ação da prece. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Dá uma olhada nisso. A gente não tem transmissão de pensamento? Tem sim. Nós estamos nós somos energia, né? Oi? Telepatia. Telepatia, nós somos fluido, fluido cósmico isso. Isso atinge a quem a gente quiser. Obviamente, seguindo, a gente tem que ter coração, tem que fazer de coração, tem que ser com a alma, tá? Isso vai chegar. Todos estamos mergulhados num fluido cósmico, universal. Por isso que nós somos energia. Assim, todos os encarnados e desencarnados podem se comunicar uns com os outros. Desta forma, a nossa prece é transmitida a quem nos dirigimos, através desse fluido, que efetua o papel como um telefone que transmite a nossa voz, de um para o outro, em qualquer ponto. É um telefone mesmo. Quem entende um pouco de física, a prece junto com o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Exato. Então, nós temos esse poder, né, de fazer a prece chegar ao outro. Isso quer não desmerecendo os pais, pelo amor de Deus, né? Mas a ligação maior do filho, eu acredito que seja com a mãe. Estou errado, mãe? Não. Estou errado não, né? Não, é verdade, porque a oração da mãe, a mãe, eu falo isso pelo seguinte: quando acontece alguma coisa com o filho, eu primeiro sentir a mãe, depois o pai. Pode ver, o laço do filho com a mãe é maior do que o laço do filho com o pai. Então, quando acontece alguma coisa, primeiro a sentir sem saber se está acontecendo. De fato, é a mãe. E a mãe, a primeira coisa que faz, ela começa a rezar. Será que está acontecendo? Até ela conseguir falar, até ela conseguir ter um contato. E às vezes está acontecendo mesmo.
Mãe, como é que você sabe que está acontecendo isso? Ah, filha, eu senti um negócio que comecei a rezar, tá, mas eu precisava falar com você, filho. Né? Aí depois entra a parte do pai. Mas pode notar, a primeira a sentir é a mãe. Esse laço, né? Esse fluido que a gente tem. Então vamos lá. Quais são as ações da prece? Os tipos de prece. Prece de pedido. É a que fazemos para rogar auxílio em favor de alguém ou de nós próprios. Podemos rezar para nós, por que não? Né? Por que não podemos? Podemos pedir paciência, tolerância, para passarmos uma dificuldade com mais tranquilidade. Tá? O que acabou de acontecer aí na frente é que muitos não estavam aqui ainda. Uma menina em desespero, caída no chão, ajoelhada, o pai quase infartando, porque a mãe tinha feito alguma coisa, estavam fazendo um boletim de ocorrência contra a mãe, menina saiu correndo e veio aqui, veio parar na frente do centro espírita. Não sei se é coincidência ou não, parou aqui. Né? Fomos lá, deu um copo de água, calma, paciência. Dei um copo de água para ela, acho que a Marilza deu para o pai dela, né? E ali eu já estava fazendo uma prece para ela, e ela, gente, eu não tenho por que mentir aqui, ela estava desfalecida já, ela não tinha mais, você viu? Ela não tinha mais sentido. Eu já estava fazendo uma oração para ela, falei, pega o copo, toma a água, ela ressurgiu do nada. Ela ressurgiu do nada. Agora, aconteceu isso, 30, 40 minutos atrás. Eu falei, vamos levantar. Ela levantou, seu Germano estava lá. Acho que você também viu, né, Fábio? Ela levantou e foi embora. Ela com o pai. Foi lá fazer o boletim de ocorrência. Como se, né? Ela se deu uma recuperada. Falei, que bom, né? Ajudamos ela aqui e foi embora. Não sei quem é, nunca vi na minha frente. Não sei que religião que é, tal, mas nós, não foi só eu, obviamente, ajudamos ela e foi embora. O Ricardo estava chegando nesse momento. Prece de agradecimento é a que fazemos para agradecer uma ajuda recebida, um objetivo atingido, por ter nos livrado de um perigo, por termos recebido uma graça. Prece de louvor é aquela através da qual demonstramos o nosso conhecimento a Deus, reconhecimento a Deus, por sua grandeza e obra. Demonstramos também a nossa